Olá, eu sou Roberto Fuli e vou estar com você aqui por alguns instantes falando sobre aspectos e conceitos de asseguração de auditoria independente. Vamos entender um pouquinho melhor sobre esse assunto? Vem com a gente. Inicialmente, antes de aprofundarmos na norma, nós queremos conversar com você sobre alguns aspectos conceituais e históricos. Vamos resgatar como se tornou necessário a gente ter asseguração da informação? Bem, com a Revolução Industrial, as empresas precisaram de intensidade de capital e apenas um proprietário não conseguia fazer isso. O que aconteceu? Foi se chamando mais pessoas, investidores. E aí se deu-se a diferença, a separação entre propriedade e gestão. Os acionistas e investidores tinham ações ou cotas e eram os proprietários. E os gestores eram os executivos. E aí aconteceu uma coisa importante, que nós vamos tratar disso na literatura econômica como teoria da agência. O conflito de interesse entre o acionista, o proprietário e o investidor. O acionista é o principal, é aquele que injetou recurso para a realização do empreendimento. E o gestor é aquele que executa, o executivo, que vai fazer a vontade do principal, chamado de agente. E aí se deu uma questão importante, conflito de interesse, que a literatura chama de conflito de agência. E qual que é o conflito de agência? O interesse do investidor, que é a maximização do seu lucro, muitas vezes é diferente do interesse do gestor, do executivo, que é a maximização do seu resultado. A norma contábil, quando nós convergimos para um alinhamento da norma internacional, ela diz que as informações contábeis preferencialmente são direcionadas para o usuário externo, já prevendo isso, a necessidade de melhorar a informação e mitigar os problemas informacionais do mercado para esse investidor. Olha que interessante. Então, a contabilidade, dentro da teoria da sinalização, ela mitiga a simetria informacional. Então, vamos lá no curso de agência. Você já ouviu muito falar de compliance, governança. Quantas empresas, quer seja entidades do terceiro setor, quer seja grandes empresas, tem conselho fiscal, conselho de administração, governança, controle interno, auditoria interna e auditoria externa, independente. Isso, na verdade, faz parte do custo de agência, para resolver o problema que a teoria de agência chama de conflito de agência, conflito de interesse. Então, a asseguração informacional, ela é uma forma de reduzir esse problema, de reduzir esse conflito. É um custo que faz parte do negócio. E por que ela vem para reduzir esse conflito? Porque existem falhas de mercado. Todo mercado tem falha. Tem monopólio, tem cartéis, tem problemas de concorrência. E um dos problemas de falha de mercado é a assimetria informacional. O que é a assimetria informacional que a literatura traz? Alguém sabe mais do que o outro. Um agente sabe mais do que o outro agente econômico. E isso atrapalha a negociação. Os players de mercado têm que ter o mesmo nível de informacional. Para reduzir a assimetria informacional, que funciona o papel da auditoria independente. Ela quer dar uma robustez na informação para o usuário externo, o proprietário, o acionista. E, na verdade, agora, com cada vez mais os mercados ficando maduros e crescendo, os outros players, fundos de investimento, bolsa de valores, governos, agências de fomento, bancos, todo mundo tem melhor informação ali dentro e a auditoria faz esse papel. Muito bem, então agora vamos lá para esses conceitos que são fundamentais da questão da asseguração informacional. Toda asseguração informacional ou toda relação de mercado tem que estar baseada em princípios éticos. Se não houver ética, as pessoas têm desconfiança e os negócios não acontecem. E o que a norma diz? A norma profissional de auditoria diz na sua norma número 100. Ela fala de alguns requisitos importantes para que haja um bom controle, um bom princípio ético no trabalho de auditoria, que é de asseguração. Integridade.
O trabalho de auditoria tem que ter integridade. Por que integridade? Para não ter viés, para não favorecer um lado, para não ser parcial. Objetividade. Objetividade é clareza na informação. Se ela gera robustez e força comprobatória na informação que o contador gerou, ele tem que ter objetividade, competência e zelo profissional, sigilo profissional e comportamento profissional. Isso tudo faz parte da ética do serviço de asseguração informacional. Agora, alinhado à ética, nós vamos ter normas de controle de qualidade. A norma profissional 01, a NBCPA 01, ela traz algumas características dessa qualidade. A exigência de ética, uma postura ética relevante. Para garantir essa asseguração da informação, a ética é basilar. A aceitação do serviço, ela pressupõe, e da continuidade do trabalho, ela pressupõe alguns aspectos fundamentais. Quais são os recursos humanos alocados? Como o recurso humanos da entidade auditada vai se relacionar com a firma que está auditando? A execução do trabalho, o plano de trabalho tem que ser claro e evidente para todos. A auditoria não é uma caixinha de surpresa e nem tem interesse de fazer as coisas de forma obscura. Muito pelo contrário, com previsibilidade e o monitoramento. Como os órgãos internos da contratante podem monitorar o trabalho e como a contratada, a empresa de auditoria, pode monitorar as ações em forma de conjunto, garantindo a qualidade baseado na ética. Para qual objetivo? Asseguração informacional. Agora, o que é o trabalho de asseguração? Vamos lá. A norma diz o seguinte: o trabalho de asseguração é o trabalho no qual o auditor independente visa obter evidências apropriadas e suficientes para emitir a sua opinião de que aquelas informações contábeis atendem às boas e geralmente aceitas normas contábeis de mercado. E o importante é aumentar o grau de confiança do usuário da informação contábil sobre a capacidade de mensuração e de avaliação das informações contábeis. A contabilidade, o sistema de informação contábil, ele tem 3 objetivos importantes: reconhecer o fato econômico e financeiro, mensurar o fato econômico e financeiro e evidenciar esse fato. Esses objetos é que a auditoria tem que assegurar que estão corretos. Qual é a descrição do trabalho de asseguração? Alguns exemplos, poucos, pinçados da norma estrutural. 3 aspectos são fundamentais quando a gente fala de auditoria, de asseguração de informação. O resultado que ela quer aferir, o objeto que ela está aferindo e o critério utilizado para ser aferido. Então, vamos pegar a demonstração contábil. Balanço, DRE, fluxo de caixa, DMPL. É um resultado. O objeto é como foi construído aquelas demonstrações e o critério para se chegar no objeto. Outro exemplo, podemos ver, é a eficácia do controle interno. Por que é importante para a auditoria ver esse resultado da conclusão da eficácia do controle interno? Para saber o caminho do sistema de informação contábil para tratamento dos dados. E o objeto é o quê? É a eficácia desse processo. Veja como a auditoria trabalha com resultado, objeto e critérios. A expressão informação do objeto é usada para significar o resultado da mensuração ou avaliação do objeto de acordo com os critérios. Esse é o mote, o recorte que a asseguração de informação faz, que é o objeto do auditor independente. Falando aqui de 2 pontos importantes. Trabalho de atestação é diferente do trabalho de asseguração. O trabalho de atestação é o trabalho de especialista que o auditor utiliza para subsidiar e corroborar com o seu relatório. Diferente de trabalho direto. O trabalho direto é, independente das informações geradas pelos contadores, o auditor avalia e ele também testa os saldos e os procedimentos adotados. E o que é trabalho de asseguração razoável? É impossível se garantir
todas as informações, tanto que a auditoria trabalha com amostragem. Quando ele faz de trabalho de asseguração razoável, ele está mitigando um possível risco de distorção, mas a gente chama de risco aceitável. E quando é o trabalho de asseguração limitada? É quando esse risco de distorção é acima daquele razoável adotado. E ele tem que deixar isso claro. Por que disso? Porque o que ele está gerando é reforço e confiança na informação gerada pelas entidades, pelos contadores. A asseguração informacional ela é tão importante para o mercado quanto ao próprio relatório de contabilidade. A profissão e a área contábil, ela diminui a simetria informacional, ela é uma fonte poderosa de sinalização para o mercado, e o ambiente, quanto maior de certeza, gera mais crescimento. E esse é o papel da contabilidade e da auditoria para o mercado. Sabe por quê? Porque na mão do sucesso profissional, nós temos 5 dedos: caráter, vocação, talento, esforço e disciplina. E é por isso que a profissão contábil, ela cresce cada vez mais, porque ela é fundamental com essas 5 características para o mercado. E assim a gente termina, então, essa pequena apresentação para vocês e sempre sucesso na profissão contábil.